Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hub Neurônios, que é o podcast do Instituto Neurônios que conecta você ao que há de mais recente e inovador no campo das neurociências, reabilitação, saúde mental, tudo que diz respeito a cérebro e comportamento. Sou o Bruno Braga, sou o seu apresentador aqui, e hoje o nosso tema é sobre linguagem, cognição e reabilitação. É um tema muito importante porque a maior parte dos casos clínicos que envolvem lesões cerebrais, AVC, eles cursam com comorbidades que afetam fala e cognição. E a gente vai falar em processo de reabilitação nesses casos. Para falar sobre isso, então, a gente está aqui mais uma vez com o professor Hercílio, diretor do Neurônios, que é parte dessa mesa cativa aqui, e a nossa convidada, mais que especial, Juliana Cananeia. Juliana, ela é fonoaudióloga, tem uma grande experiência clínica, Ela atua com reabilitação neurológica de pacientes adultos, ela também trabalha na área hospitalar com avaliação, reabilitação e adaptação da válvula de fala e deglutição de pacientes com traqueostomia, trabalha com esses quadros de fala, linguagem e deglutição. Então, ela trabalha também com terapia fonoaudiológica respiratória e com avaliação e tratamento de quadros linguísticos cognitivos, como demências, afasias, disartrias, apraxias, agnosias e heminegligência. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, viu? É uma alegria imensa te receber aqui. A Juliana Cananeia é uma amiga, uma parceira, uma colega de trabalho e uma amiga muito querida. Estou muito feliz da gente ter esse tempo aqui hoje. Quando eu recebi o convite, falei, vai ser muito tranquilo, vou falar com 2 amigos. Vou conversar o tempo inteiro. É isso mesmo, é um papo bem legal. Então, muito obrigada, viu, pelo convite. O prazer é todo nosso. Então, a gente tem aqui nessa mesa uma fono e um neuropsicólogo muito experimentados, com muita experiência clínica e muita bagagem para compartilhar aqui com a gente sobre tratamento de casos complexos, Eles vão falar um pouco do porquê que é importante que profissionais de reabilitação considerem essa interface entre linguagem e cognição para a definição de protocolos de reabilitação mais efetivos. Então você fica conectado com a gente, que o bate-papo de hoje vai estar imperdível. Eu espero vocês logo após a vinheta. Então vamos começar essa conversa aqui, sejam bem-vindos, Hercílio, Ju. A gente vai começar falando então sobre essa interface entre cognição e linguagem. Queria que vocês falassem um pouco sobre como isso acontece, e por que é tão importante que profissionais de reabilitação tenham ciência dessa interface, de como esses processos ocorrem concomitantemente aí nos processos de reabilitação. Eu quero, antes da gente entrar nesse assunto, complexo e importante demais, eu quero falar da minha paixão pela fonoaudiologia, por linguagem, por cognição e pela interface disso, tendo em vista o quanto a linguagem modifica o cérebro, A importância do profissional da neuropsicologia, da fonoaudiologia e a equipe multidisciplinar para esse olhar, Porque, na verdade, quando a gente pensa em linguagem, a linguagem é a única coisa, assim, é o diferencial que nós temos no nosso cérebro, É para onde nós evoluímos, vamos dizer assim. Os outros mamíferos, eles têm as suas formas de comunicação, mas eles não conseguem pensar sobre o comportamento e nem conseguem ter a fala evoluída como nós. E, de fato, para a gente falar, estar aqui, você está aqui escutando a gente, entendendo o que a gente está falando, vários processos cerebrais precisam acontecer, e esse é um grande diferencial que modifica as estruturas cerebrais e faz com que a nossa inteligência seja desenvolvida. Então, eu acho que quando a gente pensa em linguagem e cognição, elas são tão juntas, elas caminham tão juntas, e muitas das vezes, nas nossas avaliações clínicas, quando a gente não entende essa união que as duas têm, ou então a dependência que uma tem da outra, às vezes a atuação fica pobre, Então, quando a gente foca só em um aspecto da fala, ou só no aspecto da articulação da fala, ou então eu estou lá tratando uma deglutição, mas eu não percebo que aquilo precisa passar pela intenção, E avaliar essa intenção do paciente querer comer, por exemplo, ou de como ele está interpretando isso,
Às vezes a gente vai ter dificuldades para ajudar esse paciente. Então eu tenho uma paixão imensa por linguagem, por cognição, pela atuação da fonoaudiologia dentro desse contexto de reabilitação, porque de fato, se tirar de nós a linguagem, o que sobra? Né? Se tirar de nós a capacidade que a gente tem de processar os estímulos, entender, compreender, o comportamento fica muito prejudicado. E aí essa atuação maravilhosa da fonoaudiologia, né, para nos ajudar nesses processos todos. Então eu estou muito feliz de ter você aqui, Ju. E mais ainda. Né? Para a gente falar desses honra. assuntos aí. Então vamos lá. Por que você acha que os profissionais que trabalham com reabilitação precisam entender a interface entre linguagem e cognição? Puxando o seu gancho, eu começo com uma frase que, na minha opinião, é a mais importante que nós temos em neuroreabilitação. Se eu perdesse todas as minhas funções, todas elas, eu escolheria não perder a fala, a linguagem, porque através dela, o resto viria toda a minha reabilitação em conjunto. Se eu não perco a fala, eu consigo te dizer onde dói, onde me incomoda. Eu consigo trocar uma informação com você, ter uma iniciativa de comunicação para que eu inicie e te auxilie no meu processo de reabilitação. Quando a gente fala de cognição e linguagem, Hercílio, nós somos a nova geração, eu brinco isso, né? Antigamente, há uns anos atrás, quem trabalhava com cognição nem mexia com linguagem. Quem trabalhava com linguagem, o que você está fazendo com a cognição? Sim. Na verdade, até o neurologista falava isso. Mas você está querendo ser fonoaudiólogo? Sim. Você está querendo ser neuropsicólogo? E hoje não. Sim. Hoje quem somos? Nós somos a equipe de comunicação. E quando a gente fala em comunicação, a gente tem que lembrar que a linguagem, ela está para a cognição, assim como a cognição está para a linguagem. Sim. Você me dizer apenas que o meu paciente não nomeia, que isso é o clássico, né, de uma alteração cognitiva e linguística, não é importante para mim. Porque até o familiar fala, meu pai não nomeia, meu Sim. pai não diz o que é. Eu quero ter um construto na avaliação para saber. Ele não nomeia por quê? Sim. É percepção, é visual, é agnosia, é não decodificação, Sim. é não programação motora da fala. Então, olha a importância de entender a cognição. E aí eu quero começar esse podcast pensando junto com vocês na definição de linguagem. Sim. Porque se você me perguntar, Ju, o que é linguagem? Eu não vou responder só para você que linguagem é o que eu entendo e aquilo que eu sei processar. Eu começo dizendo para você que a gente já tem um dispositivo no cérebro que ele é programado para desenvolver a linguagem. Sim. Nós temos duas grandes áreas, e eu falo que gratidão gera gratidão. E aí eu te falo que Wernicke vai gerar Broca. Então, a área de Brodmann é 22. A área de Broca, 44. Quanto mais entradas, melhor a saída. Então, eu já tenho um dispositivo favorável para desenvolver a linguagem. Porém, se eu não tiver maturação biológica, Sim. vivência, experiência, modelo, troca e principalmente um código a ser estabelecido, porque o que a gente está fazendo aqui agora é um código. Sim. Como vocês conseguem me entender? Porque vocês decodificam o que eu falo. Mas para você decodificar, você tem que ter experiência com essas palavras. Sim. Então, nesse momento, quem às vezes abriu o podcast por curiosidade, falou assim, não, eu quero ver o que eles estão falando. E nunca ouviu falar, por exemplo, numa afasia, numa agnosia, numa dispraxia, numa desartrofonia, nesse momento você está abrindo uma nova caixa no seu cérebro. Sim. E essa caixa vai encher de novas palavras. Porém, se nunca mais você acessar essa caixa, ela vai ficar ali. Até que talvez, se você depois escuta, fala, eu ouvi aquela fono com a boca muito vermelha, o cabelo vermelho e de onça, falando de afasia. Então, você fez uma associação. E isto é linguagem. E a linguagem, ela depende de uma base cognitiva muito importante. Sim. Não é à toa que eu vim de batom vermelho. Eu não sou boba, eu sou fonoaudióloga. Mas para eu fazer isso aqui, você teve que ter atenção na minha boca, você esqueceu dos meus olhos, esqueceu da minha bochecha, você viu o abrir e fechar da boca. Mas você está decodificando meu movimento. Então, para isso você está usando sua percepção visual. Você está relembrando a sua vivência com a boca. Se eu tiro, Bruno, sem querer, você está assim para mim, ó.
Porque é natural, é um modelo. Então, Sim, linguagem é isso o tempo inteiro. E por que que os outros profissionais precisam entender? Imagina bem o fisioterapeuta pedindo para o paciente levantar o braço. Levanta o braço. E ele está na frente dele dando um modelo, neurônio espelho. Sim. Só que se o paciente não tem o signo, significado e significante, não é só do braço, não. É do verbo levantar. Ele está escutando você falar braço. Ele pode achar que é para bater o braço. Ele pode achar que é para segurar o braço. Ele pode achar que é para empurrar o braço. Então, você entender o preceito de linguagem de cognição ajuda qualquer profissional no processo de reabilitação. Quando eu digo que, assim, não existe mais isso, eu sou uma área, o Ercílio é outra, porque fono e neuropsicólogo, a gente anda quase de bracinho dado dentro de um hospital e dentro de um centro de reabilitação. Nós somos os que melhor comunicamos entre nós, né? Mas nós estabelecemos isso, comunicação. Como comunicar com esse paciente? E a gente fala desde o paciente em estado vigil, um paciente que está comatoso e que nós vamos nos unir e começar um treino multissensorial para despertar e acordar esse paciente, até aquele agitado, obnubilado, que ninguém consegue reabilitar, que ele está contigo, chega no neuropsicólogo, que chega a fono com a comunicação aumentativa, com o gestual, com essa boca vermelha, e o paciente faz, aí fica todo mundo, como? Porque usou quem? Comunicação. E a comunicação, ela não é só fala. Então, vem a atenção, planejamento, organização, função executiva, produção oral, decodificação do que é dito. Então, dizer que você é fonoaudiólogo e que você só está avaliando aquilo que entra e aquilo que sai, você está perdendo uma janela terapêutica imensa, muito grande. Né? Como vocês também da neuropsicologia. Sim. Se dizer que só estão principalmente na área de associação, o que você faz com essa caneca? O paciente vai ficar parado te olhando. Né? Se você não der uma riqueza de detalhes. Então é isso. Nós somos muito interligados. E outra coisa legal da gente falar, né, que assim, dentro da escala de desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, um dos suportes muito importantes da linguagem que a gente tem que destacar é a parte motora também, né? Porque assim, o avanço na neurociência tem mostrado o quanto o córtex motor e as áreas motoras têm uma associação incrível com todas as outras áreas da aprendizagem. E a parte da fala e a articulação da fala com a parte motora, ela precisa também estar tão integrada, né? Porque igual você deu o exemplo aí, você está reabilitando uma parte motora e aí você está focado só no motor. Só no endurance muscular. Né? Só no ganho de massa. No ganho motor. No ganho do movimento. E aí pensa, se essa parte, né, se eu fico só focado no motor, mas eu não percebo que ele está tão perdido, o paciente tem déficit ali na compreensão, na linguagem, a reabilitação já perdeu assim, muito da sua eficácia, porque você vai estar só no literal do que o paciente precisa, que é dentro da sua áreazinha de atuação, na sua caixinha ali, né? E você perde de dialogar com outro colega para falar para ele, olha, eu acho que se ele melhorar um pouco a parte da linguagem, ele pode aderir melhor à terapia e ele pode ganhar mais com isso aqui, né? Então, linguagem vai desde todas as questões que a gente tem programado no cérebro, que são áreas específicas da linguagem, mas o cérebro usa muitas outras áreas, como a parte visual, processamento visual, a parte motora, né? E como isso somato sensorial, e quanto vai mudando ao ponto de né, e assim, até mesmo a audição, né? Porque às vezes tem muito profissional que foca tanto no ato de falar ou de compreender que às vezes esquece até de avaliar a entrada. Eu quero contar uma experiência que eu tive essa semana, mas só dar um gancho no seu. Eu falo assim, ó, o que adianta a perna estar forte se eu não sei para onde ir? Então? O que adianta eu ter força para levantar? Eu levanto e vou aonde? Eu levanto e faço o quê?
Se eu não tenho essa parte de cognição e de linguagem. Tive uma experiência muito grande essa semana. Eu atendo o mesmo paciente há 5 anos, um paciente neuromuscular. E do jeito que eu tô conversando aqui com vocês, eu vou conversar com ele. Expansivo, e chego contando de vários assuntos. Ele do domiciliar, quando eu abri a porta, aí veio um cachorrinho, pula em mim, vira aquela festa. E a fisioterapeuta estava atendendo. Ela me olhou e olhou para ele. Por quê? Porque o paciente começou a conversar e me responder. Ela virou para ele e falou assim, eu não tô acreditando. Você responde mesmo? Você conversa? Eu falei, por quê? Você não fala com ele? Mas é essa visão limitada de que eu estou ali para te alongar. Exato. Eu estou aqui para não prevenir uma permitir encurtamentos. apenas. Eu estou aqui para retirar a secreção. Eu estou aqui para aumentar sua capacidade pulmonar. Eu estou aqui para te promover um bem-estar físico e o bem-estar cognitivo e mental e social. Então, assim, e a gente se choca com isso. Enxergar só o sintoma, né? Eu tô aqui para tratar um sintoma, e não para ver um paciente, ver uma pessoa. Se o paciente não me responde, eu não vou perguntar. Se o paciente... E assim, quando a gente para e pensa e fala assim, não, mas não é possível. Sim, é possível. É possível. E nós, Ercília, eu acho a nossa área muito responsável por isso. Para dar esse prazer. É uma área muito empática. É o se colocar no lugar do outro. Como também nós vamos ter pacientes que não querem conversar. Né? Nós temos um tipo de afasia, por exemplo, que ela é adinâmica. O fonoaudiólogo, a gente fala que é enxugar gelo. Ele fica lá tentando fazer com que o paciente produza algo. Se você não entra com toda a sua parte de preparo que você tem, cognitivo, emocional, social, psicoeducação sobre a lesão, que você é justamente preparado para isso, eu estou perdendo uma janela terapêutica. Então, nós somos muito interligados. Não dá para dizer que quem é neurofuncional atende sozinho. E impossível afirmar que um paciente ele é de uma técnica única. Sim. Ele é multi. Ele é multi. Essa é uma fala que eu sempre tenho, né? Que nenhuma área do conhecimento sozinha dá conta de explicar ou reabilitar, né? Ou dar conta da complexidade do existir do humano, né? Até do porque, ser único. Né? Não dá, tem tantos processos, né? E uma das coisas que eu fico mais apaixonado, né? Dentro dessa área também, quando a gente fala de linguagem, é ver o quanto que dentro dessa escala de evolução, de maturação biológica, né? Essas áreas de representação, elas migram e mudam. O tempo todo. E depois da lesão também, né? Tem tantas complexidades aí que a gente precisa prestar atenção, mas isso é um assunto para um outro podcast. E aí, assim, quando a gente fala de aprendizagem, de linguagem também na parte de neurodesenvolvimento, é um assunto para outro podcast. Nós vamos focar aqui em lesões, quadros neurológicos, né? e distúrbios, lesões cefálicas adquiridas, para a gente aproveitar a expertise da Juliana aqui. Com certeza. E já puxando então para esse assunto, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que responder é quais são, né, os principais distúrbios de linguagem, cognitivos, linguísticos aí, que uma lesão cerebral pode trazer, né? E se vocês puderem falar também, né, para quem está aqui nesse viés mais educativo, um pouco de quais são as áreas que estão relacionadas com esses distúrbios também. Conta pra gente aí, vocês. A gente distribui em 2 grandes campos, né? Então, quando a gente está falando da cognição e da linguagem, se você tem uma perda abrupta de um desses processos de entrada, input sensorial, associação, decodificação e output, algo aconteceu aqui no seu mecanismo de reconhecer aquilo que é dito, processar aquilo que é dito e executar uma ação para a fala. Então, não é simplesmente que o meu paciente ficou afásico, por exemplo, né? Então, uma afasia é quando você tem alguma perda abrupta em um dos seus processos de linguagem, seja de entrada, associação ou saída, ou todos juntos. Não é incomum no ictus, no evento, você ter um paciente inicialmente um mutismo. Você chega próximo a ele, ele sabe que você está próximo. O que ele faz? Ri. Só isso. Mas ele não consegue expressar. No seu processo de demutização, o termo é esse, nós vamos utilizar um processo que é o que o Ercílio falou. Fazer com que outras áreas de percepção visual, auditiva, tátil, sinestésica, ponto e modo articulatório comecem a ser acionadas e falem assim,
existe outra forma de comunicar. Porque para um fonoaudiólogo neurofuncional, uma tosse é comunicação, Claro. um pigarro é comunicação, uma sobrancelha vira seta, Um vermelhidão, né? um vermelhidão é comunicação, Sim. um sorriso de canto de boca é comunicação, e principalmente, vamos até abrir um gancho nos traqueostomizados, por exemplo, o que o fonoaudiólogo mais ensina dentro da UTI? Cliques bucais. Eu não preciso de retorno de ar para a via aérea superior, eu não preciso de coaptação, vibração de pregas vocais, porque a tráqueo está abaixo da prega vocal, é por isso que eu não fono, mas eu ensino o paciente a fazer clique bucal. Para chamar o enfermeiro, para chamar o médico, para chamar alguém. Então, assim, são áreas, Bruno, muito ricas e que a gente fala, olha, não dá. E outra questão, pensar sempre em que processo da sua reabilitação seu paciente está. Você está no período sensível, resolução das diásquises, agudo, você está num processo mais crônico. E outra questão que eu vejo de importância, identifique qual é a cronicidade do seu paciente. Isso é lei, porque tem paciente que pode chegar até mim com 9 meses de lesão. Se ele não teve uma neuroreabilitação adequada, ele é virgem de tratamento. Tá? Então, além de você pensar nesse processo de um paciente em mutismo, que ele não consegue se expressar, você pode ter aquele que ele está olhando para você. É nítido que ele compreende, principalmente se ele sabe o que é uma fono. Na hora que eu me apresento, eu sou a Juliana Canané, a fono. Ele te engole. Chegou quem vai me ajudar a falar. É isso. Tá? Ou então você vai num lado, Bruno, totalmente oposto, que na minha opinião são os mais difíceis no momento sensível de você adequar comportamento, atenção e fazer com que ele concentre para aquilo que você deseja, que são os pacientes com uma alteração receptiva, que por vezes podem estar já agornofásico, falando uma fala estrangeira, que é um amontoado de parafasias. Você não o entende, ele tem certeza que você o entende. O problema está com você, não está com ele, porque ele é anosognósico, ele não reconhece o próprio déficit. E como que você vai concentrá-lo para a terapia? Então, no momento da sua abordagem, da sua avaliação, você tem que entender qual é o campo que você vai atuar. É na modalidade receptiva, sim, é na modalidade associativa ou é na modalidade expressiva. E tem um outro gancho. Se você entende qual dessa modalidade, você sabe o que tratar. Porque quem é neuroreabilitador não trata falha. Você vai tratar buraco? Não. Você vai dar um apoio para ele, mas justamente nisso que você quer do gancho. Qual área que vai assumir? Qual área vai se responsabilizar? E aí não dá para falar que tem uma receita de bolo. Você tem que ter uma expertise e avaliar o seu paciente. É uma entrada somatosensorial, é uma entrada auditiva, é uma entrada visual, é uma entrada tátil. Você vai escrever algo na mão dele, ele vai entender e decodificar. É aquele que não tem oralidade nenhuma, mas consegue escrever. Ou consegue apontar. Consegue apontar, fazer mímica facial. Sim. É muito rico. Você ainda consegue sistematizar um meio de comunicação. Esse é o nosso objetivo. Se você me pegar, eu e você fala assim, qual que é o seu primeiro objetivo? Estabelecer comunicação. Qual que é a angústia de um neuroreabilitador? É aquele paciente, por exemplo, que ele já saiu do ictus, já saiu do período sensível, ele está num processo mecânico, estrutural, motor de reabilitação e ninguém estabeleceu com ele nenhum tipo de comunicação. Piscar de olhos, aperto de mão, olhar para um lado, uma prancha de comunicação aumentativa, um tablet. Hoje o celular é o nosso melhor amigo. Então, a nossa angústia principal é essa. Por que não estabelecer uma comunicação? O que aconteceu? Qual foi a quebra aqui de comunicação que não se pode estabelecer? Realmente não existe nenhuma entrada e nenhuma saída? E às vezes, assim, né, Ju, essa comunicação pode ser básica a princípio, é o simples, né? É o sim funciona. E o não. Nessa comunicação, a primeira é o sim e o não. Eu acho que a gente sempre parte para a reabilitação nesse
Primeiro passo, você conseguiu estabelecer sim e não, com sim e não você dá conta de fazer um monte de coisa com esse paciente. Mas é a primeira coisa, porque a partir também, se você não conseguiu identificar, se você não conseguiu associar com o paciente o sim e o não, você já começa a entender que tem outros processos envolvidos. Outra coisa que a gente tem que falar, onde você tem que entrar. Que é também, às vezes, como está essa entrada, né, Ju? Como está o processamento dessa entrada. Porque, às vezes, o processamento está lentificado, às vezes ele não vem com uma resposta conforme você está esperando. Você pergunta para o paciente, você espera que ele responda nos próximos 2, 3 segundos e ele vai demorar muito mais para aquilo, tem uma latência. Então, a gente precisa estar atento a todos esses processos, né, para primeiro conseguir essa comunicação e ver aonde está esse problema aí. É mesmo, aí entra a cognição. Você já viu tanto que é importante a cognição? Não dá para fazer sozinho. Não dá, porque assim, se ele vai processar, eu tenho que entender o que ele está processando. E às vezes tem pacientes que chegam para nós, né, que a família não tem uma comunicação sistematizada, mas eles acham que o paciente sabe tudo e responde tudo. Tem esses também. E aí, assim, né, eles têm se frustram com o nosso resultado. Exato. E aí a gente vai fazer uma coisa simples, que é colocar um copo, celular e alguma coisa e pergunta, aponta pra mim onde está o copo. Aí você vê que o paciente fica olhando pra sua cara e não tem resposta nenhuma, né? E a família acha que ele tinha resposta, que ele entendia tudo. Aí é hora da gente falar, olha, eu acho que ele não está entendendo tanto quanto você está me dizendo, né? Ou então não conseguiu sistematizar essa resposta ainda. Então, eu acho que quando você fala de tudo que pode trazer, é um universo de coisas. Né? Uma lesão, ela desorganiza o comportamento, desorganiza o processamento. A labilidade emocional. Né? Aí entra questões emocionais também. Esses dias eu estava lendo um livro, Juliana, de um neuropsicólogo maravilhoso da África do Sul. Eu gosto muito desse cara. E por que ele decidiu estudar o comportamento e principalmente linguagem, né? Ele fala que ele tinha um irmão, né? E ele era mais novo e esse irmão mais velho. Então eles tinham uma vida muito rica lá, assim, de brincadeiras e tudo. Eles moravam numa fazenda, então os dois estavam sempre brincando muito lá, que era só os dois que existiam ali. E um dia eles foram subir numa caixa d'água e esse irmão caiu de lá de cima dessa caixa d'água e teve um traumatismo craniano. Não, ele caiu no chão mesmo e teve um traumatismo. E aí foi socorrido, foi levado para o hospital, ficou meses nesse hospital e esse irmão voltou. Esse irmão voltou, ele não tinha nenhuma deformidade física. E quando ele viu o irmão, ele quase morreu de achar bom, porque ele falou, nossa, não aconteceu nada com o meu irmão. E ele falou, porém, o meu irmão não estava lá. Aí ele disse, tudo que eu tentava falar com ele, ele não me respondia. E tudo que eu mostrava para ele, ele não conhecia. E tudo que eu tentava levar ele, para onde eu tentava levar ele, para os lugares que a gente brincava, era como se ele nunca tivesse ido ali, porque ele não tinha resposta nenhuma para aquilo. Ele escreve falando, aquela lesão levou embora o meu irmão, a personalidade que o meu irmão tinha e a nossa interação e a nossa comunicação. Ele falou, e aquilo foi uma angústia tão grande porque eu passei uma vida querendo buscar meu irmão. Eu queria aquele irmão que eu conheci e ele não conseguiu estabelecer contato com esse irmão. E ele falou, eu preciso estudar o funcionamento cerebral e eu preciso entender isso. E aí, assim, na época que isso aconteceu, eu tinha pouquíssimos conhecimentos sobre essa área de reabilitação. E aí, assim, ele não foi feito com essa criança um processo de reabilitação adequado. E esse menino perdeu muito dessas janelas de oportunidade, né? Se tornou um adulto bem comprometido. Então, é isso. Quando uma lesão acontece, ela desorganiza muitos aspectos do funcionamento cerebral. Quando a gente fala funcionamento, a gente tem que pensar nas entradas, como ela coloca input e output, que é uma saída comportamental a um estímulo. Né? Quando a psicologia traz estímulo, resposta e consequência, para cada estímulo, a gente tem uma resposta. Mas para você ter uma resposta, você precisa processar isso. E tem áreas cerebrais específicas para processar. E a linguagem está em tudo isso. Porque ela entra pela uma decodificação visual, auditiva, sim, mas se a gente pensar naquele que não vê, naquele que é cego de nascença,
né? E se a gente pensa naquele que não escuta, o cérebro se adapta a isso também, ele consegue ter áreas de associação que os neurônios migram ali conforme o estímulo que ele vai receber para ele conseguir comunicar. Se a gente sentar aqui, eu não falo língua de sinais, você fala? Não. Eu também não. Mas nós podemos criar um código, os não dois. É? Mas por quê? Isso é um código estabelecido. Sim. Né? Na verdade é isso, linguagem é até isso. Aquilo, eu não sei se vocês dois faziam isso, mas eu tinha um alfabeto com um código para comunicar com as minhas amigas. Então, só entendíamos. Sim, claro. Nossa! A linguagem do P lá. Do P do I, né? Mas, Ercílio, isso que você acabou de falar, de não reconhecer, né, o seu familiar, isso é muito angustiante nas lesões adquiridas de uma área, principalmente de entrada e associação. Sim. E eu falo que são os mais difíceis de reabilitar. Sim. Por quê? Aquele que tem alteração motora é uma grande dica que a gente sempre dá nas afasias. Olhou para o paciente, tem um facial, uma paralisia facial, tem um déficit motor, lembra das afasias motoras. Chegou perto do paciente, não tem déficit motor, lembra das receptivas. Uhum. E nesses casos você vai encontrar alguém com alteração. Importante do compreender, associar, decodificar, esses mas eu não tenho difíceis. Alteração nenhuma de fala. Eu vou conversar com você o tempo inteiro, mas eu não sei nem o que eu tô falando. Né? O meu pensamento é desorganizado, é disfuncional, eu não tenho um planejamento. Meu caso mais difícil hoje é uma da minha idade, que tem uma lesão, uma hipóxia, depois de uma amidalite, foi fazer uma cirurgia, e ela simplesmente parece uma criança de 12 anos. Ela anda, ela fala, mas a voz, o padrão vocal é de uma criança, então ela tem a voz extremamente aguda, porque até isso, essas lesões adquiridas trazem para o paciente. Outra questão, ela não consegue, ela não tem uma independência funcional, ela tem uma apraxia do vestir-se, ela tem uma apraxia do escovar os dentes. E é uma apraxia, nem é uma dispraxia, uma dificuldade. Ela não realiza, nem com os cartões de modelo, nem com a mãe fazendo pareamento, semelhança e dando neurônio espelho. Para quem está nos escutando que não sabe o que é uma apraxia, é uma dificuldade para fazer o ato motor de forma coordenada. E você tem que lembrar que a pessoa tem que entender o que você está falando. Sim. Então, cuidado quando você diz sobre um apraxo ou um dispraxo. Você só afirma se você fez um protocolo, uma avaliação, ele entende a sua solicitação. Ele entende e se desorganiza para essa questão motora associativa. Então, hoje, Ercílio, é a mais difícil. Sim. E ela quer voltar para o mercado de trabalho. Então... E o que foi o maior baque dela essa semana? Porque ela foi até o médico do trabalho e ele disse para ela, você não pode voltar. E como ela é funcionária pública, o que eles fizeram? Tiraram o cargo de confiança dela, colocaram para outra pessoa. Ela não tem nem maturidade, a palavra é essa mesmo, para compreender toda essa dinâmica atual dela. E aí haja trabalho para vocês, tá? Porque agora para mim eu brinco, eu falo assim, olha, para mim é a voz, né? Melhorar esse padrão vocal, tirar ela dessa parte infantilizada. Mas essa parte cognitiva de associação é muito complicado. Sim. Porque é fácil você ver alguém com uma dificuldade motora, você fala assim, não, só que esse também é marginalizado. Porque você acha que ele não é capaz de fazer nada, ele é capaz de fazer muitas coisas. Sim. Porque ele está entendendo o que você está fazendo, entende a dinâmica. Tem uma criança que eu atendo, de uma síndrome rara, que eu falo para ela, ela guarda todos os segredos da casa. E quando eu falo isso, ela cai na gargalhada. Porque ela escuta a mãe e o pai brigar, ela escuta a senhora que trabalha na casa falar alguma coisa, ela só não consegue expressar, mas ela tá atenta, associando tudo o que acontece. Olha como linguagem é rico, cognição demais. É muito rica. É muito rico. Perfeito, então abrindo aí essa caixa de distúrbios e de coisas que a gente vai falar um pouco hoje, né? Eu acredito que uma das sequelas mais desafiadoras após lesões encefálicas são as chamadas afasias, que a gente já citou aqui muito, né? E o mês de junho ele é sempre dedicado, né? Todos os anos ele é dedicado a um mês de conscientização da afasia, né? Pra gente falar sobre essa questão. Muitas vezes, em quadros de reabilitação, o paciente teve a lesão. O que a equipe multi quer? Quer que ele engole, né? Quer que ele tenha essa nutrição, quer que ele respire e engula. E às vezes a linguagem, assim, fica...
já vai para uma fase um pouco mais crônica, né? Então, o mês de junho, ele é sempre um mês de conscientização da afasia, porque apesar de não parecer tão incapacitante quanto uma dificuldade de deglutição ou de respiração, ela impacta muito a qualidade de vida do paciente, exatamente porque, né, na comunicação você se torna mais independente, é como você falou brilhantemente aí mais cedo sobre, né, pela comunicação eu te digo onde dói, onde não dói, enfim. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o que são as afasias, né? Que tipos de afasias que a gente tem, né? E como diferenciar, por exemplo, uma afasia progressiva primária, que também é uma doença neurodegenerativa, né? Diferenciar ela, por exemplo, dessas outras afasias e até mesmo de quadros demenciais, que às vezes o início desses distúrbios são bem parecidos, né? Então já é um bolo de assuntos. Eu acho a sua pergunta a melhor. Vou te explicar o porquê que eu fico feliz com a sua pergunta. Porque o afásico, ele é muito marginalizado, sim. É como se fosse assim, até pelo plano de saúde. Sim. É importante a gente dizer isso. Um fonoaudiólogo, ele é contratado para reabilitar quem? Disfagia e a parte respiratória. Sim. Está com um problema de comunicação, o plano não tem cobertura. Olha principalmente isso. Quem faz atendimento domiciliar. Olha você só. foi contratado para salvar essa vida, para respirar e engolir. Tipo, funções básicas. Comunicar, então, é como se comunicar fosse um luxo, fosse um luxo. E nós aqui no Brasil, nós seguimos a ASHA, a Sociedade Norte-Americana de Linguagem de Comunicação. Na ASHA, a nossa classificação que o Brasil entende é a classificação de Boston. Então, nós temos a afasia de Broca, a afasia de Wernicke, a afasia mista ou de condução, tá? Depende muito daquelas manifestações neurolinguísticas que o paciente vai te apresentar e você vai escrever, porque não adianta também você só colocar que é uma afasia mista. Se vier o laudo para mim, eu vou olhar para você fazer aquela carinha do é mista ou o quê? Tá? Então aí nós temos as afasias transcorticais, nós temos as afasias subcorticais, porém nós temos Luria, que é o pai da neuropsicologia. Sim. E ele classificou de uma forma muito dinâmica as afasias. Então, por vezes, quando você não tem a classificação clássica, nós colocamos sim e lançamos mão de uma análise de uma circuitaria associativa. Sim. Porque você talvez não está no clássico, né? Porque as afasias clássicas, elas são gritantes para você, né? Um paciente com afásico de Broca, ele compreende o que você fala, tem uma apraxia de fala associada, uma disartrofonia e não consegue planejar e associar o movimento para a fala. Enquanto um Wernicke, ele tem alteração justamente dos inputs sensoriais. E ele pode ter uma surdez verbal, uma agnosia auditiva. Ele é surdo? Não. Ele capta o som. Não processa. O pavilhão auricular capta, não vai a onda elétrica numa onda sonora e ele não decodifica o que você diz, mas ele te escuta. Mas ele não sabe que uma freada é perigoso, que se ele atravessar a rua, ele pode ser atropelado. Ele não escuta, não consegue decodificar o som de uma campainha. Olha o que a Ju está falando aí. Ele escuta, esse processamento está prejudicado e prejudica o comportamento, que aí já é córtex pré-frontal e já é cognição. Né? Então, por exemplo, ele escuta a freada, mas ele não sabe que essa freada decodificar, né? E não sabe se ela é perigosa ou não, e aquilo impacta. Eu corro ou eu fico, entendeu? Né? Então, eu estou atravessando uma rua, eu escutei um som, freou, o que eu vou fazer aqui? Né? Então, olha o quanto a linguagem, nesse momento aí, a cognição estando íntegra ali, ela pode salvar o paciente, entendeu? Sim. Então, é isso que ela está falando. O Wernicke pega um copo de plástico e coloca o café para esquentar no fogo. Sim. É isso que eles fazem, né? Esses pacientes com essa alteração de decodificação. E são muito clássicos para nós. Porém, levando ainda a classificação de Luria, porque acaba que a gente que permeia a neuropsicologia, a gente tem um amor por essas áreas de associação e a justificativa de eu recebo a informação, projeto, associo e executo. Então, tudo que envolve uma área terciária de execução é muito complexa para nós. É a velha história, eu não nomeio por quê? Por uma alteração de articulatória ou porque eu não tenho nenhum conceito. Eu não nomeio porque você me entrega a caneca, eu não consigo, através da minha pista tátil, decodificar e vou lá para o meu parietal e falo assim, o que está acontecendo? Eu nem sei o que é.
Então, é muito importante a gente pensar nisso. Mas aí você citou as questões das demências. E hoje, o que nós sabemos? Antigamente, todas as demências, ele tá caducando, é um Alzheimer. Eu não quero ter o alemão, é o Alzheimer. A gente tem hoje uma gama de demências. As demências e aí eu tipo não Alzheimer, né? Não Alzheimer. E aí eu ressalto uma coisa muito importante. Infelizmente, as demências vão cursar para uma afasia. Sim. Esse é o final de uma demência. Sim. Então, você entender uma afasia é importante, porque se você atende uma demência, você tem que entender qual vai ser o curso natural de evolução dessa demência. Então, está muito em alta hoje a APP. A demência vai chegar na linguagem, entendeu? Ela vai chegar lá. Por mais que tenha alteração de cognitiva, né? Memória. Todo mundo fica focado em memória, né? Memória. Eu estou esquecendo tal coisa. Mas até você analisar o tipo de alteração de memória que o sujeito apresenta, é importante. E aí você disse muito da APP, que é a afasia progressiva primária. E ela está em alta hoje. Diferente, por exemplo, de uma afasia, de uma lesão adquirida por um tumor, de uma lesão adquirida após um AVC, após uma anóxia cirúrgica. Uma APP, ela vai evoluir e sintomas vão aparecer cursando com evolução de perda de linguagem. Enquanto numa criança, você entende o mundo, reconhece o mundo, aprende o que significa para depois expressar. Olha o que acontece variavelmente numa APP. Eu vou ficando com uma gagueira neurológica, eu fico titubeando para conversar com você. Eu vou te contar algo, a palavra não vem. Eu vou te articular algo, não acessa. E eu fico hesitante, né? Parece uma gagueira neurológica. Até, infelizmente, eu ir perdendo o conceito, eu ir perdendo os termos, as associações e ficar em mutismo. Então, eu falo que quando alguém pergunta, você atende criança? Eu não. Mas eu atendo o contrário da evolução de uma criança. O meu universo é diferente, né? Eu uso muito a terapia, por exemplo, do herói, a construção do herói. Então, se você acabou de chegar com um paciente para mim com uma demência, seja uma demência semântica, seja uma APP, que são as principais que chegam até o fonoaudiólogo inicialmente, porque um Alzheimer chega na hora do amém. Sim. A hora que ele já está com um distúrbio importante de fala. É interessante porque você falando, eu imagino que quem tem um parente ou alguém na família, alguém próximo que está cursando com APP, pode pensar também que é Alzheimer, porque está esquecendo as palavras. Pode. E como diferenciar isso, né? E o diagnóstico diferencial, ele é feito além dos exames de imagem. A gente tem que lembrar que se a gente está falando de expressão, se a gente está falando de ponto modo articulatório, de acesso léxico, fonêmico, fonético, não de alteração orgânica e estrutural, mas de processamento articulatório. A lesão vai ser proximal entre essas áreas de associação, não é lá no fronto, não é lá no Broca, não é lá no temporal, são nas áreas perissilvianas. Uma atrofia importante nessa área. Por isso que quem reabilita neurofuncional tem que entender de imagem. E outra coisa, né? Falando de imagem, é bom a gente falar que, porque quando a gente pensa em lesões, né? Não, em lesões, em distúrbios da fala, a gente só fica pensando em Wernicke e Broca, né? Como se fossem os únicos dois centros da linguagem que o cérebro tem, né? Não, tem muitos pacientes que têm lesões em outras regiões, como núcleos da base, e ele vai evoluir com tipos de afasia. Então, quando a gente está falando aqui desses pacientes mais complexos, é bom a gente entender que, às vezes, não tem problema nas áreas de linguagem, certo? E se não tiver, que bom para você. Que bom que é melhor. Comemore. Mas é muito complicado porque as lesões subcorticais, às vezes a gente tem mais dificuldades para reabilitar elas porque é mais difícil. Porque mas elas vão conectar, né, o córtex, né? Vão ligar então, o córtex. Quando a gente pensa nesse tipo de processamento, né, é mais difícil, mas a gente tem que ter o olhar sobre isso.
Não é só essas duas áreas que existem para a gente pensar. Né? E se fossem somente elas, seria então, muito fácil você ver uma coisa, né? E dizer, ficaria muito só como um animal não racional, né? Fica muito no cognitivo comportamental, apenas de você me mostra, eu digo, mas não associo, não sei para que serve. Então, assim, elas são importantes, né? São, mas não são únicas, né? A linguagem, tudo. Gente, quanto a gente depende da memória para expressar tudo isso, né? Então, a memória, os centros que processam memória e a emoção também, eu ia te falar agora, o quanto hemisfério direito pelo amor de Deus, né? Porque o hemisfério direito é ele que te dá essa emoção, essa labilidade. Então... Quando você vê uma pessoa que fala assim, nossa, esse é o dom da palavra, a gente tá com aqui. Nossa, ele comunica muito bem, ele sabe se expressar. Direitão tá lá. Nossa, se você for falar assim, eu quero ver algo funcional desse cérebro, esquece o esquerdo. O direito dele, com certeza, é o que está dando mais funcionalidade para o esquerdo. Porque se fosse só o esquerdo, ele seria um cara comum, conversando com você, só te respondendo aquilo que você pergunta. Não, e sem falar, né, da nossa querida amígdala, né? Sim! Então, por exemplo, uma estrutura que ela consegue imprimir... Não é a amígdala da garganta. Por favor, né? Você que pode confundir aí, tem a amígdala no cérebro. Então, essa área é tão importante de comunicação, né, com memória e com a linguagem, né? Eu falo que é a nossa impressora sobre as vivências que a gente tem, sobre os sentidos, né? E significados, que faz com que eu te mostre uma barra de chocolate e alguma coisa aqui dentro fala, isso é muito bom, né? Então, para dar esse sentido para a linguagem, a gente precisa também das áreas de processamento emocional. Porque você aprende aquilo que envolve com você. Por que tem pessoas que guardam coisas ruins? Porque aquilo marcou de uma forma não agradável, ele memorizou. Mas aquilo também que é prazeroso e gostoso, por isso que o neuroreabilitador, ele tem que ser uma pessoa prazerosa. Imagina um mal-humorado te reabilitando. Você não quer vê-lo. Mas voltando a esse raciocínio aí, pra gente pensar juntos aqui sobre esse déficit, pensando nas APPs. Se eu sei que uma APP, ela vai cursar, né, com uma afasia, identifique não deixe de colocar protocolos. O que é o grande que eu vejo? O erro, porque acaba que o paciente também vai aparecer para você. Eu passei já com 1000 pessoas. Você fala, cadê a sua avaliação, o seu laudo? Não tem. Mas tem que ter. Porque se você está frente a uma doença neuroevolutiva, você é responsável para acompanhar essa evolução. É você que vai ligar para o médico, que é o dono do paciente, e vai dizer, olha, ele agora está apresentando tais características. Isso. Antes era apenas o titubear, o tentar buscar uma palavra por questão articulatória. Agora envolve memória semântica. Mas olha, aí a gente entra num problema que a gente tem discutido lá no nosso instituto, né, que tem sido recorrente, inclusive, eu falo que reabilitar depende muito do seu olhar, né, de como você olha, assim, de qual que é a base teórica que você tem para tentar ajudar esse paciente. E aí eu sempre tenho chamado a atenção para a dificuldade que a gente tem de modelos, né, de métodos, porque as pessoas ficam sempre focadas muito, eu trabalho com o método A, o método B, o método C, e isso na reabilitação pode fazer a gente perder muito. E aí as pessoas não têm protocolos de avaliação. E aí, quando você vai trocar com um colega, você pergunta, ele é nosso paciente em comum, e eu quero saber o que você fez com ele, né? O que ele ganhou com você, para onde ele evoluiu, para onde ele foi, para onde ele está indo. Eu falo que são marcadores terapêuticos. Eles não têm, né? Sabe? Numa afasia grave, por exemplo, um paciente que antes não fazia busca ocular e que hoje faz busca ocular é um marcador terapêutico. Sim. Um paciente que antes não abria a boca e hoje abre, é um marcador. Mas as pessoas não colocam isso como marcador. Ju, olha só. Às vezes, por exemplo, né, você tá com um paciente ali, tentando fazer uma comunicação com ele, não está conseguindo, né, não está sendo efetivo, e você percebe que o paciente... Antes ele não tinha nenhum ganho em relação ao ambiente, por exemplo. Ele não tinha nenhuma resposta com o ambiente. E, de repente, ele começa a perceber o ambiente. Você nem comunicou com ele. Mas ele acendeu uma luz, ele já procura a luz. Isso é marcador. Sabe? Então, aí a gente fala, opa, esse cara tá diferente hoje. Né? Ele começa a perceber o ambiente, se adequar ao ambiente. Isso são marcadores
é o que você está falando. Olha, vou fazer um relatório aqui, fala, olha, o paciente chegou para mim, não tinha nenhum contato visual, não conseguia perceber o ambiente, agora está prestando atenção em tudo, tem um barulho na rua, ele consegue olhar, sabe? Você vai vendo, olha, está entrando outras coisas, ele está começando a processar outras coisas, Priscila, né? eu vou dizer isso para você, porque eu sei que a gente tem umas afinidades por esse motivo. E eu sei que você, quando vai aplicar seus protocolos, deve ser como eu. E quando eu vou falar com o neuropsicólogo nas aulas, eu falo assim, não fique preso à sua faculdade, porque na faculdade você tem que ficar assim, nenhuma pista você pode dar. Se você está avaliando uma fase, que eu sinto muito te dizer, que se você não facilitar, você vai ter uma análise que ela é somente quantitativa, e quantitativamente todo mundo já sabe, ele não realiza, ele não executa. Eu preciso da avaliação o quê? Qualitativa. Que é isso que o Hercílio diz. O que você fez que facilitou? Quais são os facilitadores e as entradas terapêuticas? Porque também tem isso. Laudo por laudo de que ele não faz nada, não me ajuda em nada para terapia. É apenas um rótulo, aqui vai uma dica. E a família fica irada. Aqui vai uma dica para você que é profissional da área de reabilitação. Cuidado com as baterias de avaliação. Elas são importantes? Elas são importantes, mas elas não determinam o estado do paciente, a funcionalidade do sujeito. ou todas as coisas que a gente precisa observar. Exato, não fique preso ao que está pedindo, né? Às vezes ali, você pega um protocolo específico que ele determina que você fale tempo, né? Tem um tempo de execução. Cara, você está com um paciente no estado subagudo, a velocidade de processamento dele é outra. Eu não tenho que ficar preso ao tempo que está ali naquele protocolo. Às vezes ele vai demorar 5 minutos para processar, mas ele me respondeu. E eu vou escrever isso. Então não é que eu tenho que ir lá no final dar aquele score e falar, olha, isso aqui significa isso. Você invalida tudo. E sem contar, né, Ju, que as nossas baterias, elas foram feitas para quem dá conta de responder. Entende. Por isso que eu falo que eu tenho afinidade com esse homem. Gente, é para quem executa. Para quem executa. E os quem pacientes, chega nos consultórios. Agora imagina um alfácico que não sabe nem o que você está fazendo lá. Ele não executa. Então, assim, não é uma coisa que você tem que levar em consideração os protocolos. Quase como eles são. As coisas dessas. Porque e outra, quando a gente fala em compreensão, vamos abrir um gancho maior aqui. Existe uma coisa chamada compreensão conceitual. O que é? Sim. Existe uma compreensão chamada contextual. Que é importantíssimo. Que é muito mais fácil. Você vai agora lá para a Alemanha, você não está entendendo nada. Mas no contexto, na pista gestual, no que está escrito e tem um desenho, você compreende tudo. Mas o que ele diz, o conceito, aquela palavra, para decodificar, você vai ficar boiando. Mas no contexto você entende. Então, os nossos afásicos, a maioria fique de olho no contexto. Sim, é o contexto. E isso é tão engraçado que você está no hospital, o médico fala assim, não, vamos lá, fulano melhorou tanto. Aí o médico chega e fala assim, vamos, o senhor quer ir embora? Nossa, e o café da manhã foi bom? Ah, mas aí o senhor vai tomar café da manhã em casa amanhã. Aí ele vira e fala, Hercílio, como que você me fala que ele não está entendendo nada? Aí você vira para o doutor e fala assim, doutor, a compreensão do contexto, daquilo que está com pista aqui visual, tátil, sinestésico, envolve ínsula, nós também esquecemos de falar da ínsula, envolve essa questão dele do sentir, das emoções, tá legal, agora põe aqui na frente dele uma caneca e pede para ele dar uma funcionalidade para a caneca. Ele não consegue. Isso é outra coisa que frustra a família, né? Não, que a família chega te afirmando que o paciente faz. Você coloca assim para ele, vamos montar uma mesinha de café da manhã, né? Põe um pão, a manteiga, o café, o açúcar e pede para ele montar o café da manhã dele. Ele vai pegar a manteiga, põe dentro do café. Entendeu? Aí pega o pão e vai passar açúcar no pão, sabe? E separadamente, ele pode conhecer. Ele pode conhecer, mas ele não sabe dar a funcionalidade. Ele pode te apoiar, mas ele não sabe atribuir a função. Então, assim, quando você perguntar de afasia, a gente sempre vai ficar assim, o que ele tá querendo saber?
Porque será que ele só quer saber se ele entende ou se ele expressa? Porque às vezes não é o tão importante. E tem um universo tem um por trás. universo por trás, né? E memória é muito importante. Fonoaudiólogo hoje, ele está entrando e entendendo um pouco mais que se ele não avaliar atenção, memória e função executiva, ele falha no diagnóstico dele. Porque ele deixa uma janela muito aberta do porquê que ele não está te nomeando. Sim. Por que ele não executou? O que está acontecendo com o seu paciente? Exato. Porque você não trabalha a falha, viu, gente? Você não fica mandando ele fazer só o que ele não consegue. Pois é, então, e muitas vezes a terapia é nessa em que a gente vê que tem sido executada, fica apenas na falha. Então, aonde está a falha, eu sei que ele não dá conta, eu preciso buscar áreas de associação ali, entendendo melhor o funcionamento e o processamento cerebral das regiões, para a gente tentar dar funcionalidade. Bruno, só para te lembrar uma coisa, que agora me vem à mente você falando isso. Todo afásico é anômico. A afasia mais leve chama-se afasia anômica. E a gente vem por um motivo. Por exemplo, você vira para mim e fala assim, Ju, o que é isso? Primeira coisa que eu ativo, occipital para a parte visual. Só que apenas de captação da forma? Não, gnosia visual. Eu vou olhar a forma, vou decodificar a forma, vou lá no parietal e pensar assim, o que esse formato me lembra? Do parietal eu vou indo para onde? Para o temporal. O temporal tem um conceito da palavra. Sim. O que é aquilo? E para eu oralizar e dizer para você, saiu do occipital, parietal, veio para o temporal, aí vai para o frontal. Para ele falar, mas antes dele falar, ele já planejou. Olha o tanto que o frontal é mandatório. Outra coisa, se ele tiver um significado para o que você mostrou, ele vai pegar as áreas ali de memória e vai pegar as áreas que imprimem e associá-las, né? Que faz com que ele possa ter uma expressão Eu posso facial. Responder que isso aqui é um sorvete, gente. Pode. Eu posso olhar isso aqui e falar assim para você, sorvete. Aí você verifica, aí, por exemplo, num protocolo, não caberia essa resposta. Se não é um profissional, um neurofuncional com essa sensibilidade, ele só escreve assim, X, falhou. Mas quanto pode parecer a estrutura? Sim. Parece. Às vezes é no processamento mesmo. Aí é o problema de quem? Muito maior de quem? Visual. Aí eu não vou ficar trabalhando com ele, microfone. Não, eu vou trabalhar, vou desmembrar esse microfone. Olha a diferença do olhar do reabilitador. Sim. Então, aquele que só zera, fala se ele não nomeia, não parou para pensar o porquê que ele disse que era um sorvete, ele já perdeu o ponto na reab. Maravilha. Então, prosseguindo aqui, a gente falou um pouco dessas afasias, né? E a gente também tem outros distúrbios aí que tem mais a ver também com a parte motora, que são as disartrias e as apraxias. O que são, como diferenciar uma da outra, né? Como normalmente se faz esse diagnóstico e qual que é o prognóstico para cada um desses quadros. A gente diz que o fonoaudiólogo trabalha 5 Ds. A gente trabalha disfagia, disartria, disfonia, dispneia e distocia. Todos esses 5 Ds têm a ver com o sistema respiratório e sistema estomatognático. O que é isso? Ar que entra, ar que sai. Ar que é direcionado para o pulmão, ar que é redirecionado para o pulmão. Respirar é igual uma tubulação. Para ele entrar, tem que passar pelo nariz, passa pela nossa região de orofaringe, que é lá na úvula, o céu da boca, a língua, passa para essa região da traqueia e entra no pulmão. Até aqui a gente está falando de estrutura, a gente não está falando de cognição. Por quê? Parados aqui, o tempo inteiro, a gente está respirando e não para pensar. Parados aqui o tempo inteiro, a gente está engolindo e ninguém para pensar. Então, quando você quer diferenciar uma disartria de uma dispraxia ou uma apraxia, lembra que na disartria está falando desse componente motor, mecânico, estrutural, ponto e modo articulatório. Um disártrico consegue dizer tudo o que você quiser. Ele nomeia, fala uma palavra que não existe. O apráxico não consegue nem iniciar esse movimento, porque envolve cognição, envolve planejamento.
Envolve análise e execução. Enquanto esse daqui fala para mim robiscando. Ele, robiscando. Você pede para o outro robiscando, que é uma pseudo-palavra que não existe, ele fica assim para você. Como é? Falei. Quase engole o microfone. Tá? Faz muitos cliques bucais, porque é uma alteração de planejamento. Enquanto esse daqui é a respiração dele, é o sistema estomatognático, é a força de lábio, língua, bochecha. Esse daqui, conforme ele malha, fica forte a boca, fica forte o lábio, a fala vai melhorando. Depende do local de lesão também, né? Mas o outro não. O outro, se não melhora a cognição, o planejamento, ele não consegue te dizer. Então, porém, tem uma coisa. Um afásico, ele pode ser disártrico e apráxico. Olha. É o que a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente chega na poliesculhambose. Isso, porque aí são os nós dois. Vamos falar todos né? Que juntos. nós temos um paciente que ele é, primeiro, por exemplo, afásico de Broca e ele tem uma apraxia de fala e uma disartrofonia associada. Já pode puxar esse daí, Bruno. Pois é. E o que fazer, né? Assim, um paciente o que trabalhar primeiro. O que fazer primeiro, exatamente. Porque ele tem todos os diagnósticos para fono. O que você trabalha primeiro? Ele usa, tá de tráqueo, né? Ele tá de gastro, ele tem uma afasia e ele tem todos esses outros quadros associados. O que a gente faz? Pensa comigo, sem respirar você não fica um segundo. Sem falar, você pode ficar o tempo que for e sem engolir. Por isso que as pessoas ignoram a fala. Mas eu sou contrária a isso, porque minha primeira pós-graduação foi em reabilitação cognitiva. Então, dificilmente você vai me ouvir falar de disfagia. Olha que eu amo, porque disfagia dá um resultado até mais rápido do que a afasia. Mas eu não dissocio uma disfagia da parte de linguagem de cognição. Mas nesse caso, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a parte respiratória. Então, é equalização de pressão. É melhorar, a gente chama de patência de via aérea superior, abertura de via aérea superior, melhorar base de língua, coaptação glótica. Se eu melhoro base de língua e coaptação glótica, eu estou já trabalhando no retorno de ar para a via aérea superior. O que eu faço associado a isso? Linguagem. Maravilha. Né? É uma psicoeducação, mas não é a linguagem clássica do o que é isso, o que é aquilo, não. Eu fiz isso ontem no curso de respiratória, porque o rapazinho está afônico, pós-traqueostomia, e na hora de aplicar o protocolo de linguagem, ele tem as entradas, ele aponta tudo, ele lê, só que ele faz isso, ó. Você vê que ele tem uma dispraxia associada, porque se fosse só por fonatória, você me pergunta o que é isso, eu falo para você. Não faria isso. Fez qualquer movimento associado que não dissociou para a fala inteligível, lembra uma apraxia. Tá? Então, o que eu faria no seu caso aí, desse seu paciente? Treino multissensorial para retorno de ar de via aérea superior com treino cognitivo, entradas multissensoriais. As primeiras áreas de Brodmann são as principais para reabilitação, entrada do olfato, do paladar. Por exemplo, eu vou passar, fono amo o tal do limão. Por quê? Limão dispara a deglutição. Sim. Mas, olha como come mosca. Eu uso muito esse termo, que é minha residente. Chega, fica assim, ó. Falo, come mosca. A fono que passa limão na boca do paciente não fala, sabe o que eu tenho aqui? Sua família trouxe para mim lá da chácara. Disse para mim que tem tanto pé de limão. Ó, e eu fiquei com tanta água na boca que eu falei, traz esse limão para mim. A hora que eu parti, Bruno, mas veio um cheiro. Sente aqui. Sensorial. Vou apertar ele aqui para você. Me ajuda. Olha, eu já tô salivando. Só de falar isso, imagina o paciente. Então, é diferente de ir lá e colocar o limão para ele. Simplesmente apertar para ele o limão. Quando eu falo muito para vocês, porque adulto, né, gente? Eu não atendo só adulto, por exemplo, acima de 60 anos idosos. Tô falando de adulto de 18 anos, de 19 anos.
Nós sabemos que no nosso desenvolvimento infantil, a correlação mão-boca ela é mandatória. Quando a gente está desenvolvendo para fala, nossas funções estomatognáticas, a gente suga o nariz da mamãe, suga o queixo, morde, pega o pezinho, põe na boca e usa muito a mão. Então, a representação, o músculo de pênfis entre mão e boca, ela é gigantesca. Então, nós fonoaudiólogos, tudo que a gente vai fazer intraoral, que é íntimo, ninguém fica olhando sua boca, Bruno. Ninguém fica olhando quantos dentes você tem, se a sua língua tem borda de dente, se a sua bochecha tem borda de dente, é muito íntimo. Boca é algo muito íntimo. Então, nós fonoaudiólogos, antes de mobilizar, entrar mesmo para puxar a língua, a bochecha, temos que fazer a cognição antes. E essa relação mão-boca é importante. Muitas vezes, quando a gente vem com estímulo gelado intraoral, a gente pede para o paciente estar segurando alguma coisa na boca. Porque essa representação da palma da mão é a mesma que a gente tem na língua. Vou dar só uma curiosidade para vocês, que aí quem trabalha muito com autista entende sobre isso. Crianças que não gostam de pisar na areia têm dificuldade com farinha, com alimento seco. Crianças que não gostam de pisar em lodo não comem pastoso. E isso evolui também para nós adultos. Vocês devem conhecer um monte de gente que tem nojo de pisar em lodo. Dá algo gelatinoso para a boca dele, ele chega a fazer vômito. Não, e outra coisa, também toda criança que ele tem atraso de desenvolvimento de linguagem, o motor fino dele é péssimo. É péssimo, porque são juntos. Né? A parte motora e a motricidade, psicomotricidade, ele é horrível nessa parte, porque né? fala é motor fino. Motor fino. Tá? Fala mastigação, gente, é motor grosso. Sucção, motor fino. Vocalização, motor grosso. Fala, motor fino, língua tem que elevar, abaixar, lábio projeta, é motor fino. Então, olha a diferenciação. Quero trabalhar vocalização. E a associação, é diferente. Quero trabalhar articulação, é diferente. Mastigação, é diferente. Maravilha. Perfeito. E, assim, pra gente, por fim aqui, vamos falar, então, das disfagias, né? Que, como eu disse no começo, é uma das primeiras preocupações, né? Teve o evento de uma lesão ou de um traumatismo, é uma área que fica muito comprometida, então fica na sonda, na gastro, né? O que é, de fato, assim, vamos contextualizar aqui para quem está nos ouvindo, o que é essa disfagia, né? Como ocorre isso por vias neurogênicas, digamos assim, e como a gente trata, assim, o que se tem de terapêuticas mais... Disfagia é qualquer dificuldade de transportar o alimento da boca até o estômago. E ela é dividida entre fase antecipatória da deglutição, comer com os olhos, cheiro, alguém conversar com você e falar de uma comida aumenta a sua salivação. Sim. Então, é a fase antecipatória da deglutição. Isso também é um processo cognitivo, total. Né? A lembrança que você total. tem. Total. Sim, né? Total. Nas demências, a maioria mastiga super bem, mas não tem um bom controle inibitório. Põe 3 pão de queijo na boca e engasga. Eu tinha um paciente que era incrível. Se você deixasse uma vasilhinha de pão de queijo e virasse, a hora que você olhasse, ele tava igual um esquilite. Um aqui e um no meio. Ele assim, ó. Então, é controle inibitório. Então, não é um problema, por exemplo, de fase oral, de fase faríngea, né? Então, você tem a fase antecipatória da deglutição, comer com os olhos, o olfato. Se a comida é feia, você não quer, você faz cara de nojo, tá? Então, é a fase antecipatória. E aí, nós temos a fase oral, que é a fase de preparação do bolo alimentar para ele ser deglutido. Então, você capta, mastiga, a língua é o pistão. A língua, ela mantém o alimento entre a cúspide dentária e o vestíbulo, a bochecha. Qualquer paralisia, falha, um desártico, por exemplo, imagina ele mastigando. Você entrega a comida cai. A gente faz muito essa associação, uma desartrofonia grave, uma disfagia também vai estar importante ali de fase oral. Então, tudo isso para preparação. E depois a gente tem a fase faríngea. Um adendo para vocês. A fase antecipatória da deglutição e fase oral, elas são conscientes e voluntárias. Então, eu consigo perceber e consigo controlar. Fase faríngea,
involuntária. Depois que eu disparei o reflexo de deglutição, a não ser que você seja um bom treinador de engolir fogo, engolir espada, você consegue trazer o alimento de volta, tá? Mas é a fase mais perigosa. E tem a ver mais com lesões mais embaixo também. Mais embaixo, mais de tronco cerebral, mais de bulbo, tá? Mas uma fase oral com uma repercussão muito ruim dá impacto na fase faríngea. Então, tem muitos pacientes que eles vão ter engasgos de sufocamento porque não mastigou e não triturou tão bem o pão de queijo, por exemplo, entala. Porque o primeiro mecanismo de proteção de vias aéreas inferiores é o parar de respirar. Então, a gente para de respirar para engolir. É uma apneia fisiológica, natural, a gente não percebe. A mesma via que a gente usa para falar e para deglutir é a laringe. A laringe, ela fica com um botão on para respirar e ele está com um botão off para deglutir. Ele está com um botão on para falar e on para respirar, porque você está soltando o ar. Então, comer conversando não é porque é só feio, não. Se você está diante de um neurogênico, ele vai engasgar. Por conta desse controle laríngeo do momento on e off para a deglutição. E hoje nós temos inúmeras ferramentas para reabilitação. Mas o foco fonoaudiológico hoje é o treino respiratório. Então, é o treino muscular respiratório. Hoje o fonoaudiólogo usa de instrumentos, incrementos para facilitar esse jogo pressórico, porque não fica apenas para a fase oral. O nosso grande preocupação é a fase faríngea. Mas eu quero trazer só um casinho aqui para vocês pensarem junto comigo. Estou agora, atualmente, com uma paciente que ela está comendo por boca só pastoso, porque tudo que ela vai mastigar, ela tem uma disartrofonia grave, ela não lateraliza a língua parada. E você fica na frente dela e mostra. Ela tenta te imitar. Sozinha. Não vai. Nada. Perdendo peso, porque o pastoso perde os nutrientes. E aí? Tirou a gastro. Porque a família falou, não, ela já está comendo, não vai ficar com isso aqui. É jovem. Bem jovem. Bem jovem. Então, assim, são esses os dificultadores fonoaudiológicos. Então, ela não engasga, ela não tosse, mas ela não tem força. A musculatura dela não consegue conter o alimento, triturar, formar o bolo alimentar e ter força de ejeção. Perigo, né? Mas ela vai tentar, Hercílio? Vai. É aquele paciente que a gente fala que deglute até por gavagem. Põe aqui e faz já. E deglute. Então, esses são os casos difíceis para nós. E ela anda, ela não para. E a gente sabe que às vezes essa associação do andar para esse disparar da deglutição é bom, mas olha que caso totalmente diferente. Mas aí eu te digo, o que é que ela tem ruim? Pinça. Não falei para vocês sobre motor fino? A pinça dela é muito ruim, ela não consegue segurar as coisas direito. Ela vai segurar, vai para qualquer outro lugar, menos para a boca. Então, ela tem uma dependência para alimentação. Você sempre tá fazendo essa ponte entre a infância e essa parte adulta, né? Vale a gente ver as crianças com dificuldade de aprendizado, né? Quando elas têm também essas alterações de linguagem, e alguns cursam com alguma outra dificuldade nessa área, essa parte de motricidade para alfabetização é muito ruim, né? Muito ruim. Eles não vão conseguir pegar no lápis, eles não vão conseguir escrever, né? Então, a gente precisa de prestar atenção nisso também, né? Quem está reabilitando, eu não sei se você faz essa associação, mas é muito legal. Boca e mão, a relação essa dica é muito boca legal. E mão é importantíssima. A gente está usando muito gnosia bucal, gnosia oral. O que é isso? É pegar, por exemplo, uma melancia, você pega o formato da estrela, põe na boca do paciente e fala, eu sei que é uma melancia. Você sabe que é uma melancia. Que formato tem? Sim, olha isso, legal. E aí, estrela é um dos mais difíceis, né? A gente começa com círculo, quadrado, tá? Mas chama-se de gnosia oral. Gnosia para ele ter o reconhecimento principalmente, porque isso é fase oral. Sim. Maravilha. Legal. Então, depois de falar de estudo, a gente falou do poliesculhambado, né? Do paciente aí que tem várias comorbidades associadas, né? O que a gente tem hoje, além das terapias convencionais, né? Que são muito importantes,
com o que a gente pode associar isso para potencializar esses resultados em reabilitação, né? A gente já falou aqui algumas vezes, citou sobre as estimulações transcranianas, tem as eletroestimulações. Na sua experiência, na sua prática clínica, fala um pouquinho para a gente dessas terapêuticas, dessa associação de tecnologias para potencializar resultados em reabilitação. Deixa eu até dar um exemplo, você me fez lembrar uma coisa muito importante. A gente está usando muito, por exemplo, um dispositivo respiratório que ele se chama capela. Ele faz uma reverberação, ele volta o ar para as nossas estruturas, principalmente bucinatória, musculatura de gasca, que é de base de língua, e faz uma vibração dessa musculatura aqui da laringe. Ele é usado para clears faríngeo, voz molhada, tirar aquele pigarro. No que a Cananeia está usando ultimamente? Para instalação de fonemas vibrantes. Sim. Querem instalar põe o paciente para fazer a capela hoje para instalar fonema. Porque de tudo que vocês me perguntaram aqui, até que trabalhar entradas não é tão difícil para nós. Alguns pacientes, eles vão recuperar a primeira entrada. Sim. Agora, o nosso calo chama-se articulação. Sim. Ele entender a ressonância, ele entender ponto e modo articulatório, ele entender essa parte fina da fala. Então, hoje a gente usa muito desses instrumentos para instalar a ressonância correta. Onde ele tem que sentir a vibração, onde a língua toca, tá? Então, isso de instrumentos para mobilização ativa, para mobilização naquele sentido, naquela estrutura. Porém, a gente tem a neuromodulação hoje, que é o carro-chefe, porque é aquilo que o Hercílio falou. Se fosse só Broca e Wernicke, gente, era só você ir lá para Broca, tava tudo certo. Tudo resolvido. Mas não é. Então, a gente sabe hoje que para uma ativação de circuitaria, sim, a neuromodulação é muito importante, né? E entender a neuromodulação como um todo, né? Porque também, senão você faz alguma coisa, você fala, o que a pessoa quis estimular ali? É buraco negro? O que a pessoa está tentando fazer ali? Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar, assim, que tem sido de grande valia, né? Que a neurociência tem trazido, é de fato a gente entender o cérebro como essa rede, é uma rede complexa, mas precisa ser uma rede funcional, né? A comunicação entre as áreas precisa estar funcional, porque cada área específica, existem neurônios especializados para ajustar o comportamento e as lesões acabam desorganizando essa comunicação entre as áreas cerebrais. E uma lesão, ela acaba também por modificar o comportamento dessa área que foi afetada. Quando a gente usa muito o termo de falar assim, olha, as áreas não lesionadas vai acabar assumindo função. Não é que elas assumem função, os neurônios vão se adaptar àquela lesão que aconteceu ali e eles vão mudar a função. Então, a gente pode potencializar isso e tentar com a neuromodulação, né, que para quem não conhece esse termo, é o uso das técnicas de estimulação cerebral não invasiva, seja usando um estímulo magnético ou um estímulo de corrente contínua, a gente pode tentar reorganizar, né, esse equilíbrio funcional que a lesão traz. Porque o que a lesão faz? Ela traz um desequilíbrio entre os hemisférios e entre as áreas que foram afetadas pela lesão de forma homóloga a outra área. Então, por exemplo, se eu tive uma lesão que pegou o lóbulo temporal direito, ele vai impactar também no lado esquerdo, né? Trazendo um desequilíbrio da atividade. Então, a neuromodulação ela acaba ajudando e potencializando, assim, eu falo que a gente pode, através da neuromodulação, conduzir o processo de neuroplasticidade para que ele não se torne mal adaptativo. Agora. Então, é isso. Porque, Hercílio, quando é que você sabe que uma afasia está muito grave? É aquela estereotipia gravíssima que chega para você. Então, quem sabe, isso aí a gente pensando até futuramente, quem sabe uma neuromodulação não vai ser aquele seu recurso no ictus, talvez, que vai falar assim para você, se você tivesse colocado uma técnica bem aplicada, uma estereotipia, um jargão tão grave você teria assim, evitado eu teria evitado. Eu sempre, assim, quando eu comecei a trabalhar com neuromodulação, né, nas nossas pesquisas iniciais, eu sempre pensava assim,
a gente precisa fazer a neuromodulação como o primeiro recurso. Porque não se eu consigo... Último, né? Não o último. Porque hoje as pessoas... Tem muito neurologista que ele só liga no amém. Eles chegam quando já passou, já está crônico, já passou muito das janelas de oportunidade que a gente tem, já está mal adaptado, o cérebro já não resolveu aquilo bem, enfim. E aí a gente tem que tentar reverter isso. E eu sempre acho que usar ela como um primeiro recurso é a gente tentar canalizar de forma adaptada ali, né? Funcional, para que o cérebro não se desorganize não sofra com aquilo. Então, eu acho que sempre tinha que ser o primeiro recurso. Concordo. Sabe? Porque, assim, se a gente consegue ali prevenir que vai ter uma plasticidade mal adaptativa, a gente já pode ajudar muito esse paciente. A gente pode melhorar muito esse funcionamento. E aí, para quem está nos ouvindo também, o Instituto Neurônios trabalha com cursos nessa área de excelente. Né, de estimulação transcraniana. A Juliana Canané foi uma das nossas professoras. Aproveita e fala do curso, Ju. Alunas. Foi uma das nossas alunas. Eu acho o seguinte, até eu dei um depoimento que alguns fonoaudiólogos vieram conversar comigo e falaram, olha, a minha visão, porque eu sempre gostei muito da área de cognição, só que a minha visão é uma antes e depois do curso de neuromodulação. E se você me questionar, é justamente isso que eu te aticei agora para você falar, sobre funções mal adaptativas. Sim. Se a gente conseguisse no ictus, não precisa ter somente no evento, mas com uma semana, 10 dias de evento, nós teríamos um cérebro mais funcional e sem sofrimento. Sim. E quero te parabenizar pelo curso. Obrigada. Por 3 grandes motivos. O primeiro, são professores de altíssimo nível, mas o que mais me brilhou os olhos é a prática. É você aliar o conceito, é você aliar a ciência, o que justifica uma prática bem resolvida. Então, isso você tem muito, Hercílio, não é porque eu estou na sua frente, já falei isso para você sem microfone ligado, fale isso quantas vezes for. Obrigada. É o seu diferencial. É saber aliar a ciência. Sem evidência científica nós não somos nada, mas sem expertise sem prática, sem um olhar clínico, nós também não somos nada. E o terceiro motivo é a forma como a prática foi conduzida. Então, para quem ainda não fez, é uma forma muito dinâmica de você ter um conteúdo que é ministrado online, então você tem a chance de rever, mas na prática a chance que você tem de tirar suas dúvidas são gigantescas. Assim, é impossível você sair e falar assim, não, eu não entendi. De associar todo o conhecimento com as dinâmicas que a gente traz, é muito grande, né? E esse modelo que a gente faz, né? Porque o nosso curso ele tem uma parte, né? A parte teórica ele é ministrado de forma online. Então, você que é de todo o Brasil, você pode fazer isso de forma online, de forma remota. Tem acesso o tempo que quiser. Tem um acesso isso também é tempo importantíssimo. Precisar, quero rever, né? não entendi aquele termo, isso aí também ficou muito bacana. Isso ajuda demais. E você acaba aproveitando mais o treinamento prático, né? Porque você já vem com um repertório teórico que te permite já vir com dúvidas e questões que são pertinentes, né? Porque muitas vezes quando a gente faz um curso que é totalmente presencial, enquanto eu tô pegando o fio da meada, já acabou o curso. Isso. E nesse curso a gente tem um tempo, né? São 2 meses de aula online. Aí depois disso você tem um período ainda antes do treinamento prático a gente tem muitos alunos que são professores universitários ou que estão na clínica e às vezes não pode participar dos encontros ao vivo. Eles assistem as gravações. Então a gente antes do treinamento ainda dá um tempo para você pegar o restante da turma, né? Se você está atrasado com as aulas, assistir tudo e já chegar no treinamento com as suas perguntas, com o repertório formado. E o aproveitamento é muito melhor. E é multi, né? Esqueci de falar esse detalhe, que foi o que também que eu achei bem diferente. É multi. Por exemplo, eu aprendi coisas de dor que eu não imaginava que eu ia aprender. Estou falando de raciocínio clínico, eu não falei para aplicação de técnica, mas de entender uma cronicidade de uma dor. O que está acontecendo com a dor da área dos fisioterapeutas? E eu tenho certeza que eles saíram encantados, que eles puderam ter contato com a afasia, que é muito complicado.
lado, né? Então, a nossa visão, né, assim, é sempre trazer a beleza da multidisciplinaridade, porque eu acho que o cérebro é multi, né? Ele é um multiprocessador, né? De entradas, de processamento, de áreas especializadas, cada região que se apoia e se ajuda para que um comportamento seja ajustado e adequado. A gente precisa entender que o melhor modelo para a gente seguir é o funcionamento cerebral. Exato. Quanto mais eu sei sobre esse funcionamento, mais a minha prática é enriquecida e mais eu consigo ver que eu sozinho não consigo reabilitar. Eu preciso do colega, né? Então, aí o nosso curso ele tem essa dimensão de valorizar todos os profissionais, a hora que cada um entra, mesmo, né? A hora que cada um entra dentro da reabilitação, do contexto de reabilitação e a importância de cada um ali, sabe? E assim como no cérebro, né? A gente tem áreas especializadas que cada uma trabalham para que a gente, como uma pessoa só, funcione bem. Eu acredito que na reabilitação, áreas especializadas trabalham juntos, cada um no seu quadrado, se suportando, para que um paciente funcione bem no seu contexto. Um único objetivo, melhoria da qualidade de vida. E o centro é o paciente, eu falo isso muito. O centro é ele. Nós somos só sentadas no paciente. No paciente. É isso, então. Hoje a gente falou, então, sobre, né, linguagem, cognição e reabilitação. Falamos aqui de alguns desses transtornos de linguagem após lesões cerebrais, né? Compartilhamos um pouco da experiência clínica aqui da doutora Juliana Cananéia, do doutor Hercílio, né? Que são clínicos excelentes, humanos, com uma visão holística, assim, inclusiva, né? E o Neurônios tem tudo a ver com o que é essa mesa aqui hoje. A gente quer te agradecer, Ju. Eu que agradeço, foi uma honra. Eu amei, assim, fiquei mais fã ainda, viu? Muito obrigado mesmo, assim, é um prazer a gente caminhar junto, né, como colegas de profissão, como amigos também, né, e a gente compartilhar dessa mesma visão e com paixão, né, eu acho que quando a gente faz com amor, a gente sempre faz melhor, né, e assim, a gente ama os nossos pacientes e a gente se torna responsáveis por eles, né? Eu sempre falo que eu me sinto muito responsável por todos que batem a minha porta. Olha que responsabilidade, né? Alguém chegar para você, abrir pedir a vida ajuda, dele, né? Falar assim, olha, meu pai tá assim, né? Meu irmão que eu não reconheço mais tá assim, o que você pode fazer por ele? Gente, se aquilo não me tirar o sono de eu tentar pensar como eu posso ajudar esse paciente, aí eu acho que eu não estou fazendo bem o que eu deveria estar, ou então não estou ocupando esse lugar da maneira certa. Então, eu acho que você também é uma profissional que busca muito, que lê muito, que se capacita muito, e reabilitar é isso. A gente precisa desse compromisso e precisa de buscar muito conhecimento. E a neurociência está aí todos os dias soltando um monte de artigos, um monte de estratégias novas, né? E a nossa responsabilidade é buscar isso, né? E o ser humano é único, né? É único. Lembrar sempre Cada disso. cérebro é único. É único, não né? dá... Não existe, são 10 afásicos, mas o contexto dele é diferente. É diferente, a arquitetura cerebral dele é diferente, cada um ambiente contribuiu para que esse cérebro funcione de certa maneira. Você precisa entender, além de entender todos esses processos, a gente precisa entender o que é a afasia para aquele paciente, para o contexto dele, né? Então, e aí você tem que desenvolver a escuta para isso, enfim. Então, por isso que você é bela do jeito que é. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Eu só tenho que agradecê-los, viu? Espero ter contribuído. Muito. Contem comigo. Assim, o que eu puder contribuir. É sempre muito bom mesmo falar com você, Hercílio. O que eu mais sinto desde o começo, a afinidade com você é isso. É o cuidar além de tudo. Né? Não é o cuidar apenas daquilo que estão nos solicitando. É entregar algo a mais. E esse entregar algo a mais é com estudo, é com prática, é com compaixão, é com empatia, é devolvendo o sujeito para a família. Eu acho que é a nossa meta, é devolver algo para ele, mas devolver ele à família. Isso. Então, muito é isso, e a você também que nos acompanhou até aqui por esse bate-papo tão enriquecedor. A gente te agradece, né? Esperamos contar com você para os próximos episódios. A gente está
preparando vários convidados e vários temas muito interessantes, né? Porque, como eu sempre falo no começo de cada episódio, a gente quer conectar você ao que há de mais relevante, de mais atual e o de mais interessante, né? Nesse campo de neurociência, de reabilitação, saúde mental e tudo que diz respeito a cérebro e comportamento. Então, nós contamos com você no próximo episódio e até mais. Muito obrigado.